Olá, bom dia. Já estou aqui preparado para compartilhar com vocês mais uma porção, mais uma palavra. O dia ainda não amanheceu totalmente, mas já estamos aqui no horário marcado e eu tenho certeza que Deus tem reservado para nós um dia de bênção. Até porque o hoje é um tempo chamado presente, né? Então vou ficar aguardando alguns segundos aqui, o primeiro de vocês entrar para a gente começar, ok? São praticamente 6 da manhã dessa linda sexta-feira que Deus nos concede. Para você que vai estar assistindo, né? Por isso que eu já começo a falar, mesmo não tendo ninguém ao vivo ainda. É porque você que está assistindo a gravação, não fique aí olhando apenas o meu rosto sem dizer nada. Estamos em Provérbios capítulo 5. Hoje vamos compartilhar, como sempre, uma chave espiritual em que Salomão nos ensina sobre prosperidade. A nossa jornada, lembrando, chama-se Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios. E um capítulo por dia, e sempre nesse capítulo um princípio, uma chave espiritual de aprendizado sobre a verdadeira prosperidade bíblica, ok? Amém. Já está chegando aí, irmã Marisa, graça e paz. Não sei bem se é a Marisa ou se é o irmão Sérgio, que às vezes utiliza o celular, mas está aparecendo para mim aqui, irmã Marisa. Beijo no coração, querida. Estamos aí. São 6 da manhã agora. Pode compartilhar já, por favor, né? Me perguntaram quando eu anunciei o horário da nossa jornada e perguntaram, mas pastor, por que tão cedo? Bom, eu até brinquei compartilhando um ditado que meus pais diziam muito, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga. Para estar com vocês aqui às 6, eu levanto antes das 5. Mas o segundo motivo é para aproveitar bem o dia. Quando a gente acorda cedo, a gente aproveita melhor. E esse é o momento em que a gente medita melhor, com mais tranquilidade, com mais silêncio. Mas também é para deixar essa gravação mais tempo disponível para aqueles que ao longo do dia vão estar assistindo. Tem mais gente chegando aí, maravilha. E hoje eu quero compartilhar e indicar para vocês um livro que é importantíssimo quando a gente começa a falar de prosperidade, de vida financeira, de inteligência financeira. É importante a gente saber disso, ok? Pelo que eu estou vendo aí, sim, Maria, irmã Maria. Bom, queridos, o pessoal está chegando aí, já tem mais uma pessoa, mais outra, vai compartilhando, vai acordando aí as pessoas, porque quando você compartilha, às vezes chega a notificação, o pessoal fica de pé, abre os olhos e os ouvidos, não é isso? Para a gente aprender. Provérbios capítulo 5, a gente, quando começa a ler esse capítulo, a gente observa que sempre, como em todos os inícios, praticamente de todos os capítulos de Provérbios, Salomão ele começa chamando os seus alvos das suas palavras de filho. É uma questão muito carinhosa de lidar com aqueles que vão ouvir suas palavras. Ele faz uma alusão à sabedoria, sempre, sempre. Ele chama, ele valoriza a sabedoria, né? Não é para menos, porque é o homem mais sábio que já pisou essa terra, depois de Jesus, e também o homem mais rico, né? Mais abençoado financeiramente, mais próspero, enfim. E ele valoriza a sabedoria. E nesse capítulo, especialmente, ele fala sobre a questão de não trocar o que é seu pelo que é dos outros. Ele fala abertamente sobre a questão, inclusive, aconselhando, como se estivesse falando com o próprio filho, né? Aconselhando a fugir da prostituição,
da mulher enganosa e tudo, mas dentro desse contexto a gente também acha uma chave muito importante para a questão financeira, ok? Então, eu quero já compartilhar com você essa chave. Deixa eu só dar aqui bem-vindo à nossa irmã Rosa. Amém, irmã Rosa fiel, né? Sempre também, sempre conosco aí. Então, queridos, não esqueça de compartilhar. Eu deixo já aqui uma dica, que eu vou estar indicando um livro já muito conhecido para que vocês leiam. E, assim, é um de muitos, né, que a gente tem acesso hoje para poder aprender sobre verdades espirituais, sobre a prosperidade bíblica. Mas eu também já quero dizer, reforçar, que todas essas lives vão ser parte de uma playlist que eu vou deixar no YouTube assim que terminar a 31ª palavra, ou seja, o último dia de agosto e o último capítulo de Provérbios. E vou também apresentar para vocês algo muito especial que eu já estou preparando nesses dias, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5 de Provérbios, vamos aprender uma chave espiritual hoje muito importante, à luz da palavra, sobre a prosperidade. Gente, é importante falar que a gente vive dias em que as pessoas valorizam muito o ter e não o ser. E não é esse o foco da palavra. É importante ter para você viver bem e investir em coisas corretas na vida. O que adianta alguém que tem milhões e milhões e milhões e não tem paz, não tem propósito, não transborda sobre a vida de ninguém, não cumpre uma missão específica, não entende que toda essa fortuna pode melhorar a vida de muita gente, pode investir na pregação do Evangelho, pode resgatar muitas vidas, e isso enobrece, isso cumpre o propósito de realmente o porquê que Deus deu tanto a alguns. Bom dia, Rony, irmão Sérgio. Bom, então não é o ter por ter, né? É entender o propósito que há por trás disso. Então, à luz da palavra, a gente entende que prosperidade sempre cumprirá um propósito, sempre deixará um legado, sempre objetivará algo mais além de nós mesmos. Eu quero já compartilhar com você. Qual é a chave que eu descubro, tá? Que eu descubro. Você pode ter uma revelação, uma percepção, uma iluminação diferente do Espírito Santo quando você lê esse capítulo. Mas a chave que eu quero compartilhar com você aparece no versículo 13 e no versículo 14. E depois eu vou ler também o 17. O 13 e 14 diz: E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Vou repetir. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Eu quero reler, melhor dizendo, com você, numa versão muito legal que eu estava lendo hoje, na Bíblia da minha esposa, pastora Luciana, na nova tradução na linguagem de hoje. Esses 2 versículos dizem o seguinte: Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Ficou mais claro? Salomão está dizendo que quando negamos ouvir mestres e ensinadores, nós vamos nos arrepender. E lá na frente, na nossa vida, vamos ficar reclamando das oportunidades que perdemos. Como quem diz,
poderia estar melhor, eu estaria com certeza melhor se eu tivesse ouvido os meus mestres e os meus ensinadores. Uma questão muito importante que a gente aprende a valorizar com o tempo é identificar corretamente e ouvir conselhos de mentores. O que são mentores? Mentores são pessoas mais experientes ou mais conhecedoras que nós em determinados assuntos de nosso interesse. E aí a gente passa a acompanhar as publicações, os conselhos, os livros, as aulas e aprender com esses mentores o caminho que eles trilharam e para chegar onde estão e como eles podem nos ajudar a também alcançar esse grau, esse nível que eles alcançaram. Isso daí, a mentoria, ela acontece em qualquer área ou em todas as áreas da nossa vida. É importantíssimo termos mentores. Quando a gente fala de mentor, a gente não está falando de algo espiritual apenas. É porque existe a mentoria espiritual, sim. Uns chamam de mentoria espiritual, outros chamam de cobertura espiritual, outros vão chamar de conselheiros espirituais, discipuladores, enfim. A mentoria é a ação em que alguém mais experiente, mais preparado num determinado assunto, auxilia outros que são menos conhecedores ou mais novos naquele ramo, naquele ramo do saber, né? E o menos experiente aprende com o mais experiente, o menos conhecedor aprende com o mais conhecedor. Na vida, nós podemos ter vários mentores, não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, você que é evangélico como eu, ter mentores que não são evangélicos. Calma. Para determinados assuntos. Se ele é uma autoridade num assunto de meu interesse e eu percebo que ele é respeitado não apenas por mim, mas por muitas pessoas naquele ramo do saber, então por que não sentar, ouvir, aprender e até seguir? Hoje em dia nós temos assim várias facilidades por causa da rede social. Você pode ser mentoreado à distância, a pessoa não precisa nem te conhecer, é verdade. Não é uma mentoria como se costuma esperar que seja. Porque assim, uma mentoria de verdade é uma mentoria personalizada, uma mentoria individual ou em grupo, mas direcionada. Você sabia, por exemplo, que tem pessoas que pagam muito caro, altos valores, tá? Para poder ser mentoreado por alguém numa área de interesse? Sim. Tem gente que viaja para outro país para poder ter uma reunião com o mentor. Às vezes uma reunião individual ou uma reunião em grupo. E isso em todas as áreas. Hoje em dia você pode ser mentoreado indiretamente, digamos assim, porque você pode estar fazendo isso acompanhando. Você pode ir no YouTube achar o canal da pessoa e ficar ouvindo, assistindo todos os seus vídeos gratuitos. Obviamente que para uma mentoria mais personalizada você vai ter que investir algum valor e entrar num grupo específico, é verdade. Mas você pode acompanhar. Eu diria para você, né, que eu não tenho como pagar uma mentoria, mas você pode ser um seguidor, você pode ser alguém que aprecia, né, publicações e ensinos de pessoas que são autoridade no assunto. Eu vou te dar uma indicação, como eu falei. Existe um cara, tem uma história de vida, né, muito interessante. Ele chama-se Robert Kiyosaki, né? Robert Kiyosaki. E ele escreveu uma série de livros, mas o primeiro deles foi esse aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre. Logo na capa do livro está assim: Pai Rico, Pai Pobre. O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Busque pessoas
para que você aprenda com elas. Pessoas que saibam muito sobre o assunto, né? É verdade. Tem Robert Kiyosaki. Vou falar de mais uns 2 ou 3 nomes aqui que eu já citei em vídeo anterior. Você tem Rafael Seabra, você tem Augusto Cerbasi, tá? Gustavo Cerbasi, Robert Kiyosaki, Rafael Seabra, Roberto Navarro, que é um coach financeiro muito respeitado. Você vai achar muita coisa gratuita, outras coisas pagas, mas o importante que eu quero te dizer é o seguinte: olha para o Conselho de Salomão. Ele está dizendo que alguém lamentará lá na frente dizendo: poxa, eu não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Aí, como resultado, quase que em todo o mal eu me achei, quase que eu me perdi de vez no meio dos homens. Então é o seguinte: tenha mentores, não tenha nenhum problema em aprender, em ter referências, em seguir o conselho de pessoas. Isso é muito importante, a gente ter ensinadores. Eu posso dizer para você que, se você falar para mim assim, na área da família, quem o senhor gosta de ouvir, eu vou te citar um nome. Na área de finanças, eu vou te citar um nome. Na área de coach, eu vou te citar um nome. No ensino bíblico, eu vou te citar alguns nomes de pessoas que, olha, sabe aquele autor que quando você pega o livro, você bate o olho na capa do livro, lê o nome do autor e fala: pode comprar sem medo que vai ser bênção, né? Por exemplo, são assuntos diversos que ele escreve, mas quando eu chego numa livraria evangélica e eu leio na capa Max Lucado, compro de cara. Se eu tiver com dinheiro ali, sem medo. Max Lucado só escreve coisa boa, a meu ver, né? Quando você vai aprender teologia, você também, eu tenho algumas referências, inclusive tem alguns nomes muito polêmicos, mas eu gosto de ouvir, mesmo em casos desses polêmicos que eu não concordo muito, eu quero saber o que ele pensa. Eu preciso saber o que ele pensa para ver se bate com o que eu penso, com o que eu entendo da palavra, para eu poder até reforçar os meus conceitos, né? Agora, seguramente, quando eu escuto nomes, por exemplo, vou falar um bem conhecidão, Silas Malafaia, escreve muitos livretos, muitos livros pequenos, fáceis de ler, mas você sabe que a fonte é segura, não tem nenhum problema. Você precisa ter ensinadores. Essa é a chave que Salomão está dizendo, para que você não se arrependa lá na frente e não diga: puxa vida, quanto tempo que eu perdi, quanta besteira, quanta coisa errada que eu fiz, por que eu não ouvi conselhos? Esse é o conselho para a gente: busque ensinadores, tenha mentores na sua área de interesse. E como a gente está falando de prosperidade, eu já citei alguns nomes aqui, alguns desses que eu citei são evangélicos, tá? E vai te ajudar muito. Agora, leia Pai Rico, Pai Pobre. Oi, Jaqueline, estava com saudades, hein? Que bom que você está aqui. Eu queria pedir vocês agora, vou dar para vocês aí 10 segundos para você compartilhar. Antes mesmo de acabar, porque vai que dá tempo de alguém acordar aí com a sua indicação e entrar aqui na sala com a gente. Então te dá 10 segundos. Copie aí rapidinho o link dessa live e mande para algumas pessoas. Vai lá. Tudo bem? Então tá. Já que você fez, muito obrigado. Eu vou ler agora o 17. E eu, de novo, vou fazer uso aqui da versão que eu tenho, que é Revista e Corrigida. Está aqui na minha mão, ó, Revista e Corrigida, que é a mais comum entre todos nós. Mas depois eu vou ler a nova tradução na linguagem de hoje também, para você ver a diferença que tem. Isso é importante você ter na sua mão diferentes traduções da Bíblia para você entender melhor. Tudo bem? Aí eu estou vendo gente compartilhando aí. Inclusive eu mesmo estou recebendo o retorno de vocês aqui. Maravilha.
Ó, o versículo 17: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Porque ele está falando aqui, ó, o verso 15: beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Beba a sua própria água. E aí já falando, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Na nova tradução na linguagem de hoje, o versículo 17 tem uma apresentação bem interessante. Ele fala, os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Então é esse o sentido que Salomão está dizendo aqui, no verso 17, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Ele está falando sobre a descendência, falando sobre os filhos, falando sobre a sua própria casa. E ele está dizendo, na linguagem de hoje, os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Calma, não é para ser individualista. O que essa tradução nos ensina é o seguinte, para deixar claro o entendimento, na linguagem de hoje diz, os seus filhos devem ser ensinados a primeiro ajudar você, antes de ajudar os outros. E aí isso me faz pensar sobre as empresas familiares, sobre a questão de envolvermos os nossos filhos nos nossos negócios. Porque quem são os principais sucessores? Para quem que a gente quer deixar um legado? Principalmente para os nossos filhos. Se você tem uma empresa, mesmo que seja uma pequena empresa, uma empresa familiar, uma microempresa, quem que você deve priorizar, né, para que seja o teu sucessor, para que aprenda o que você está fazendo, para que abrace contigo aquela visão? Seus filhos. É importante conversar com os filhos sobre finanças, é importante abrir o jogo com os filhos sobre a situação financeira da família, porque a gente sabe que a vida às vezes é uma montanha russa, né? Você tá por cima e de repente algumas coisas acontecem, você tem que podar alguns gastos, otimizar outros, e aí você tem que segurar a onda e tal. Se os filhos que já entendem, estou falando de crianças na primeira infância, mas filhos da segunda infância, pré-adolescentes e tal, que já entendem sobre determinadas coisas, é importante sentar com eles e conversar com eles sobre as finanças da casa. Olha, filho, olha, filha, eu quero muito te dar isso, mas nesse momento, por essa e essa razão, não será possível. É importante, então, primeiro, conversar com os filhos sobre finanças. Segundo, identificar neles e criar neles um espírito empreendedor. Terceiro, se você já tem um negócio e quer envolver os seus filhos, boa coisa que você está fazendo, mesmo que eles sigam uma profissão específica depois, mas envolvê-los nos negócios da família. Salomão está dizendo que é importante que os teus filhos, que os meus, que os nossos filhos sejam criados para nos ajudar, para serem a nossa continuidade. Você pretende abrir um negócio? Pense nos seus filhos, porque não é isso que a gente faz. E é importante que eles participem disso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. No versículo 13 e 14, mostra a importância de termos mentores, ensinadores em assuntos específicos. Estamos falando de finanças, já indiquei um livro e um cara muito legal para você acompanhar nesse ramo aí. E o segundo pilar desse princípio seria: envolva os seus filhos nos negócios da família, crie neles um espírito empreendedor. Deixa eu compartilhar algo interessante com vocês. A minha filhinha de 7 anos ontem me surpreendeu, tanto a mim quanto a minha esposa. Ela me mandou um vídeo, ela estava na loja com a minha esposa, me mandou um vídeo, uma chamada de vídeo curtinha, e falou assim: pai, me leva em Nova Iguaçu amanhã. Eu tenho que comprar
Aí falou lá algumas coisas. Eu não entendi nada. Depois ela chegou em casa e me disse: pai, eu quero vender pulseiras. Eu falei: por que, minha filha? Eu preciso ganhar o meu dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro vendendo algumas coisas. Eu quero que o senhor vá comigo em Nova Iguaçu para comprar umas miçangas, para eu fazer pulseira, que eu quero vender pulseira. Falei: meu amor, você não precisa ainda. Não, mas eu quero, porque eu quero chegar no final do ano e ter o meu dinheiro para comprar os meus brinquedos. Gente, é claro que é algo assim que eu já falei com ela sobre a questão de guardar dinheiro. Ela tem um cofrinho dela, ela guarda o dinheirinho dela. E falei para ela por que é importante guardar o dinheiro, mas eu nunca falei: você vai ter que vender alguma coisa. Não, mas eu fiquei espantado com um espírito empreendedor que já está surgindo numa criança de 7 anos. Ah, meu Deus, se eu tivesse esse esclarecimento, não vou nem dizer nos meus 7 anos, mas dos meus 15 anos para cá, quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu, com certeza, se eu tivesse esse pensamento empreendedor, eu poderia realmente estar numa situação bem melhor. Mas é isso, precisamos envolver os nossos filhos na visão de investimento, de pensar no futuro. E se você tem um negócio em família, envolva os seus filhos. Isso é uma chave importante. E é aqui que eu quero parar, para não estender demais esse vídeo. E o meu desejo é que a mão de Deus, a minha oração é que a mão de Deus continue abençoando, cobrindo você e sua casa. E eu te desejo uma sexta-feira super abençoada. Guarda esses princípios e vamos colocar em prática cada um deles. Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês aí. Se não compartilhou, dá tempo de compartilhar. E ao longo do dia, muita gente vai ser abençoada, espero eu. Beijo no coração. E amanhã, sábado, às 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.